Fala galera, professora Isabela aqui na área. Hoje nós vamos falar sobre teorias populacionais, que são basicamente estudos que foram feitos ao longo do tempo sobre a dinâmica populacional daquele período, né? Falar um pouquinho da evolução da natalidade, da mortalidade, do crescimento vegetativo ao longo do tempo, tá bom? Então vai ter um pouquinho a ver com as nossas últimas aulas também, aliás, né? A gente está em uma sequência de vídeos sobre população. E não deixa de curtir esse vídeo se você já está interessado nesse conteúdo. Se inscreve no nosso canal e vem comigo! Bem, as teorias populacionais ou teorias demográficas são uma análise, são análises na verdade, já que são mais de uma, e são análises do comportamento populacional a partir das taxas de natalidade, de mortalidade, crescimento vegetativo e quais são os reflexos disso no mundo, né? Quais são os reflexos disso na economia. Então, nós temos três teorias importantes aí para vocês saberem: a teoria malthusiana, a neomalthusiana e a reformista, tá bom? Nós vamos seguir essa ordem aí, que inclusive é a ordem delas na história, tá bom? A teoria malthusiana, o nome vem do Thomas Malthus, tá certo? Thomas Malthus era um economista e também um pastor anglicano, e ele percebeu que a população mundial estava crescendo num ritmo muito acelerado. Esse momento, né, esse contexto aí histórico que você tem que resgatar é a Revolução Industrial. Então ele criou essa teoria nesse momento em que muitas pessoas estavam vivendo nas cidades já, né, por conta, né, do crescimento industrial. E aí a gente vai ter uma preocupação com as altas taxas de natalidade e a pouca oferta de alimentos para essas pessoas, tudo bem? Então o Malthus, ele se preocupava com as consequências de um crescimento populacional muito acelerado, principalmente, né, da população mais pobre, que é a população que tem menos condições ainda, né, de se manter, segundo ele. Então o Malthus, ele basicamente tinha a seguinte preocupação, né? Que a população mundial continuasse crescendo no ritmo que ela estava crescendo e que a quantidade de comida no mundo não acompanhasse esse crescimento. Porque, segundo ele, naquele momento, o que ele percebia é que a população mundial crescia em progressão geométrica, né, na nossa PG, e a produção de alimentos estava crescendo em progressão aritmética, na nossa, né, conforme a nossa PA. Então, população PG, produção de alimentos em PA. Ou seja, em algum momento iria faltar comida para todo mundo. O Malthus acreditava que a cada 25 anos a população mundial aumentaria, né, dobraria cada vez, né, seguindo essa lógica aí, tá bom? Bem, e o Malthus, ele tinha algumas sugestões, algumas coisas que deveriam ser feitas para que essa realidade não se concretizasse. Então, o que ele acreditava naquele momento é que as pessoas tinham que parar de ter filho. Elas teriam que evitar o máximo possível ter filhos. Só que ele era pastor, então tinha também toda uma questão religiosa em volta do pensamento dele. Então ele, por exemplo, não era a favor de práticas como o aborto. E ele, né, no caso, dava como possibilidade, por exemplo, a abstinência sexual mesmo, ou o casamento tardio, porque as pessoas casando mais tarde, elas deixam para ter filho mais tarde, e isso tende a diminuir o número, né, de filhos por casal. Então, ele basicamente se preocupava com a ideia de reduzir as taxas de natalidade, tá bem? Enfim, o Malthus, ele estava certo ou ele estava errado, né? Então, se você parar pra pensar, né, refletir aí durante um momento, o que você acha dessa ideia, né, dessa teoria malthusiana, né? Bom, gente, o Malthus estava errado. Ele estava errado por duas razões. Primeira coisa, tá? Ele não contava com a mecanização da agricultura no século XX, que é o tópico, inclusive, da nossa próxima aula, tá bom? Ele não contava com a mecanização do campo, que a indústria também chegaria no meio rural. E aí, isso fez, no século XX, com que a produção de alimentos aumentasse muito. E hoje em dia, as pessoas passam fome não pela falta de comida. O Malthus estava errado por conta disso. Ele não contava, né, lá na época dele, com a Revolução
verde, que é o nome que a gente dá a esse processo, tá bom? Então, não faltou comida para as pessoas. Falta comida na mesa por causa de concentração de renda, porque se você não tem dinheiro para pagar por comida, você não come. Infelizmente, é o que acontece no nosso mundo hoje. Mas ele dizia que as pessoas passariam fome por falta de comida, então ele estava errado por conta disso. Ele não contava com a mecanização do campo, tudo bem? Segundo ponto, a população mundial não cresceu no ritmo que ele esperava. Chega um momento, inclusive a gente viu isso na nossa aula de transição demográfica, que o número de filhos por mulher começa a reduzir, né? A urbanização, a própria inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente viu que aconteceram coisas que fizeram com que a população mundial não seguisse, né? Não crescesse nesse ritmo aí que ele tinha, né, como expectativa que acontecesse. Então ele estava errado por duas coisas. Primeiro, modernização do campo, que aumentou a produtividade, tá bem? Cuidado para não falar hoje em dia que as pessoas passam fome por falta de comida. Tá completamente errado. É uma vergonha, inclusive, as pessoas passarem fome hoje, justamente porque com a técnica, com o desenvolvimento técnico que a gente tem hoje, não falta comida, tá, no mundo. E, em segundo lugar, ele não contava também com a redução do número de filhos por mulher, tá certo? Ele estava errado aí nesses dois momentos aí, nesses dois elementos, tá bem? E também surgiu uma crítica também a essa teoria, preocupação com muita gente no mundo, só que o sistema capitalista se aproveita, né, dessa quantidade elevada de pessoas, porque você vai ter uma quantidade elevada de mão de obra. E aí, quanto mais gente no mundo para trabalhar, menor tende a ser os salários, tá? Então, fazendo uma breve análise sobre isso, chega um momento em que digamos que esse número elevado de pessoas no mundo também seria algo até positivo, né, segundo o sistema capitalista. E sem contar que ajuda a formar o exército industrial de reserva, tá? Então, muitas pessoas no mundo, tá? Para o sistema capitalista, você tem também a formação desse exército, porque você não tem emprego para todo mundo, tá? Então, o Exército Industrial de Reserva é aquela fila de trabalhadores esperando uma oportunidade no mercado de trabalho, porque não tem emprego para todo mundo. Então, muitas pessoas, poucos empregos, você tem a formação e o aproveitamento de um exército industrial de reserva. Claro que não foi algo planejado pelo sistema capitalista. Vamos criar um exército industrial de reserva. Não é que foi planejado, mas terminou sendo um desdobramento da própria dinâmica populacional, da própria evolução do sistema, e é algo que vai ser aproveitado pelo capitalismo também, tá bom? Agora a gente vai falar da teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, ela ganhou força, ela foi criada no século XX e ganhou força na segunda metade do século, após a explosão demográfica depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que muitas pessoas perceberam? Que o número de... estava tendo um aumento populacional devido a elevadas taxas de natalidade. Lembrando que, né, a expectativa de vida mais alta também contribui para um crescimento populacional mais elevado, porque muita gente nascendo, cada vez menos pessoas morrendo, então o número de pessoas vai aumentando. Principalmente nos países subdesenvolvidos, em que eu vou ter uma população ainda com muitas necessidades, né? Então, a teoria neomalthusiana, ela se preocupa com esse crescimento populacional aumentando, tá bom? E principalmente em países subdesenvolvidos, por conta, né, dessa necessidade de buscar o desenvolvimento econômico, devido à necessidade que eles terminam tendo de países centrais. Então, a teoria neomalthusiana, ela também vai dizer ser necessário o controle da natalidade. Então, ela termina influenciando também muitas políticas antinatalistas, né, de governos. A China é um exemplo disso, inclusive, né, durante muito tempo a China teve a política do filho único. E segundo a teoria neomalthusiana, a população muito numerosa, ela atrapalha o desenvolvimento do país. E aí, para que um país consiga, né, ter progresso, é necessário que você tenha um controle do número de filhos, tá bem? Mais para o final do século XX ainda, com a preocupação com o meio ambiente, essa teoria ela vai dar uma outra ideia além de tudo,
que a população muito numerosa, além de gerar o subdesenvolvimento do país, atrapalhar esse desenvolvimento econômico do país, ela vai gerar muitos impactos ambientais. Então não há recursos no planeta o suficiente para essa população que está crescendo. A gente tem recursos que são finitos e a população mundial crescendo, tende a esgotar esses recursos, tá certo? Então a teoria neomalthusiana, ela vai se preocupar com essa superpopulação e além da questão toda do subdesenvolvimento, ela também se preocupa com os impactos que essa população muito numerosa vai gerar sobre o meio ambiente. Você já vai ter, né, métodos contraceptivos sendo liberados, você já não vai ter mais aquela preocupação com a questão religiosa, então vai ser válido vão ser válidos todos esses elementos para um controle da natalidade, tá bem? Sobre a crítica, né, as críticas que a teoria neomalthusiana ela sofreu também, nós temos duas coisas muito importantes a serem pontuadas aí. Primeira coisa, a pobreza, né, ela é a causa do subdesenvolvimento ou ela termina sendo uma consequência, né? E aí, isso inclusive termina estimulando o surgimento de uma outra teoria que foi baseada nas críticas à teoria neomalthusiana e malthusiana, tá? Que a gente vai deixar para falar depois. E um segundo ponto é em relação ao impacto ambiental gerado por uma população muito numerosa. Será que esse é o principal problema sobre o meio ambiente? Será que uma população muito numerosa é o que mais gera problemas ambientais ou esgotamento dos recursos? Então, os críticos da teoria neomalthusiana lembram do seguinte: primeira coisa, ritmo de consumo. Sociedades urbano-industriais têm um ritmo de consumo muito grande. Países desenvolvidos têm um ritmo de consumo muito maior do que os países periféricos. E são justamente os países periféricos que são mais populosos. Então, se a gente colocar numa balança, o que a indústria, né, ela gera de impacto, o que ela necessita, né, de recursos naturais do nosso planeta, vai gerar muito mais impacto do que uma população numerosa. Não é que a população numerosa não gere nenhum problema, mas dizer que essa é a principal preocupação, né, sobre o meio ambiente, com o meio ambiente, o número de pessoas no mundo. Então, a própria agricultura modernizada, né, por conta de técnicas como a irrigação, ela consome, ela é responsável pela maior parte do consumo de água. A indústria é a segunda atividade vai ser a maior responsável pelo consumo de água no planeta. Então, é muito importante levar em consideração que países que são muito mais industrializados, que têm um ritmo de consumo muito grande, eles vão ter uma pegada ecológica muito maior. Pegada ecológica é o rastro que você deixa no meio ambiente. Então, se você comparar países centrais e países periféricos, os países centrais tendem a ter uma pegada ecológica muito maior. Então, essa vai ser a outra crítica que a teoria neomalthusiana ela vai sofrer. Tá certo? E já que a gente acabou de falar da teoria neomalthusiana, vamos pensar rapidinho aí no universo Marvel, no Thanos. Já leram alguma coisa sobre teoria Thanos malthusiana? É bem possível de vocês encontrarem coisas sobre isso. Então, no universo Marvel, o Thanos era motivado pelo quê? Pela sua preocupação com o crescimento da população dos planetas frente aos recursos desses planetas. Então, qual era a solução para ele? Exterminar metade da população. É um pouco extremista, mas fica aí a reflexão, né? Seria aí o Thanos, né, no universo da Marvel, um filósofo preocupado, né, com o crescimento populacional frente aos recursos do planeta? Então, fica aí a dica. Se você não tem noção do que eu estou falando, vá assistir os filmes da Marvel, tá bom? Vale a pena. E como uma crítica à teoria neomalthusiana, a gente vai ter a teoria reformista, ou também chamada teoria marxista. A teoria reformista, ela acredita numa série de mudanças que devam ser feitas no país como forma de resolver os problemas do subdesenvolvimento. A pobreza não é a causa do problema, né? Não é a causa do subdesenvolvimento. A pobreza é uma consequência do próprio sistema capitalista. Então, segundo a teoria reformista, é necessário investimento do governo na saúde, na educação. Se você não pode resolver, né, a concentração de renda, que você minimize os problemas gerados por ela, tá? Então, tem que controlar a natalidade. Na verdade, a preocupação é levar a instrução, levar a educação para as pessoas e, através disso, a própria população, através de um planejamento, né, familiar, tende a controlar o número de filhos. Por exemplo, se você pega duas mulheres
de níveis de renda totalmente diferentes, mas no caso dessas duas mulheres, uma, né, resumindo, uma pobre e uma rica, e elas têm o mesmo nível de educação, a tendência é que elas tenham a mesma média de filhos, tá? Só que, obviamente, entre a população pobre, tem muito mais pessoas com menor instrução, tá? Mas se a gente pegar, né, esse exemplo, dá para perceber, tudo bem, que se você leva mais acesso à saúde e educação para as pessoas, elas tendem a se tornar, né, mais instruídas e a partir daí ter a preocupação com o próprio planejamento familiar, tá? Um exemplo que a gente também pode utilizar é a China e Hong Kong, né? A Hong Kong é uma cidade-estado que pertence à China e em Hong Kong nunca foi implementada a política do filho único. E aí o que acontece? Lá, como é uma cidade com... enfim, não é que não tenha problemas socioeconômicos e tal, mas como eu tenho uma população melhor instruída, eu tenho, né, um desenvolvimento maior nessa cidade do que em várias outras cidades da China, principalmente, né, no interior, mesmo sem a política do filho único, a natalidade de Hong Kong reduziu ao longo do tempo, sem precisar ter sido, né, uma coisa imposta pelo governo, tá? Então a teoria reformista diz que o primeiro de tudo, o básico, é você dar base para a população, você dar recursos para a população e através de uma melhor, né, uma população mais instruída, tudo bem, tende a diminuir a própria natalidade, tá? Então, para solucionar o problema, para melhorar o país, para conseguir o desenvolvimento econômico, não é mandar as pessoas pararem de ter filho. Segundo a teoria reformista, é necessário levar qualidade de vida para essas pessoas, tudo bem? Recapitulando aí então, gente, nós falamos da teoria malthusiana, que se preocupava com o crescimento da população mundial frente à disponibilidade de alimentos. Então, para o Malthus, a população mundial estava crescendo em PG, enquanto que a produção de alimentos estava crescendo em PA, coisa que não se concretizou, ele estava errado, já que ele não contou com a modernização do campo, que elevou a produtividade, né, de alimentos. Inclusive, ele não contava também com a própria mudança, né, no ritmo da população em relação à taxa de natalidade. Nós também falamos da teoria neomalthusiana, também chamada de ecomalthusiana por conta dessa questão lá do meio ambiente, dizendo, né, que uma população muito numerosa intensifica o problema do subdesenvolvimento e também gera muitos impactos ambientais, tá certo? E falamos da teoria reformista, que é uma teoria que acredita que o Estado deva, né, oferecer recursos básicos para a população e, através disso, solucionar os problemas gerados pelo subdesenvolvimento, tudo bem? Então, por hoje é só. Espero que tudo tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, conta pra gente aqui nos comentários. Pode falar também o que você acha dessas teorias, se tem alguma que você concorde mais, se tem uma que você, né, tenha maior afinidade, né, nas suas ideias. E não deixa de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? E dá aquele joinha. Beijo, até a próxima!